o Vavá. Ele entrou 10 segundos antes de acabar o jogo. Entrou só para bater o pênalti. E vai bater o último pênalti do Curitiba nesta série. Ele contra o Gilmar. Vai o Vavá. Partiu no meio do gol. Como na cobrança de Mário. Gilmar escolheu o canto. Ele também bateu mal e jogou no meio do gol. Mas ela foi lá dentro. Então aí acontece o seguinte. Tudo igual, 5-5. E agora, nós teremos... Oh, glorioso, como é bom te ver, campeão de novo. Ok, mais um Visita Personalidade. Hoje vamos falar com uma personalidade bem diferenciada. Referência nos anos 80, o penalti que decidiu o campeonato, mas falar com uma personagem que é muito conhecida, querida e, para além do humilde, é um grande monstro, chamamos assim, no bom sentido, do mundo futebolístico aqui, do Paraná, principalmente do Coxa, do Curitiba. Vavá. Vavá, obrigado por teres vindo ao Visita Personalidade. É difícil fazer-te esta pergunta, mas para quem não conhece o Vavá, quem é o Vavá? Eu, graças a Deus, tive a felicidade, a minha família, né? Meu pai e minha mãe casaram em Curitiba, mas vieram morar em Guaratuba. E ali começou a família Yurk. Então, fomos criados 3 irmãs e 2 irmãos. Daí o pai tinha a irmã dele, né? Que era nossa tia, nossa madrinha. A gente nascia no Hospital São Lucas e vinha morar em Guaratuba. Isso foi o meu nascimento em 16 de maio de 1962. E o pai já começou a trabalhar aqui também na prefeitura. A minha mãe também trabalhava aqui na LBA, que ajudava as pessoas carentes, né? E para a minha vida, metade da minha vida, é uma alegria imensa. Eu, sendo de Guaratuba, a gente tinha aquela vontade de jogar bola, né? Brincar, lógico, né? Mas ter a participação de tentar jogar, né? Tentar ser quem a gente via na televisão, né? Isso aí a gente vê todo aquele menino, até hoje a menina, né? O futebol feminino. Tem muita menina jogando mais que muito menino, Eu não sabe? queria dizer, mas é verdade. Então eu acho até legal porque o Brasil, às vezes tem tanta coisa escondida que não tem condições, né? Aqueles que moram no interior ou querem aparecer jogando futebol, mas isso aí faz parte, né? Então, eu sou guaratubano, nossa família toda, né? Nós nos criamos aqui com muitos amigos. O pai trabalhava na prefeitura municipal, né? E a gente correndo atrás em jogar bola. Então, graças a Deus, o começo foi em Guaratuba e terminando no time que eu gostava muito, né? O time do coração, principalmente do meu pai, que era Curitiba Futebol Clube. Como é que foi entrar naquela grande casa, que é o Curitiba, o Couto Pereira? Como é que foi a entrada pela primeira vez, como Vavá no Couto Pereira? Enquanto nós morávamos em Guaratuba ainda, o pai sempre, quando tinha a chance de ir para Curitiba, né? Ver o Curitiba jogar, um Atletiba, na época Curitiba e Pinheiros, na época Curitiba e Colorado, né? Esses clássicos do futebol paranaense, né? A gente dava um jeito de ir junto com o meu pai, tinha meu irmão também que ia junto às vezes, e a gente chegava na época era o Belfort Duarte, né? O estádio. O pai estacionava ao lado da igreja ali, nossa Perpétuo Socorro, e não era essa briga hoje, né? Que tem o futebol, não só aqui no estado do Paraná, mas no futebol brasileiro. A gente descia do carro, o pai falava, terminou o jogo, nos encontramos aqui na rua do lado da igreja. Eu chegava ali, o pai ia dirigindo, assistia o jogo, acabava o jogo e ia embora. E a gente viajava assim, no retorno, né, para Guaratuba. A gente ficava vendo se podia ter visto algum jogador, conhecer, né. A gente fazia de tudo para tentar, né, ter, assim, vamos supor,
aquele que estava com o terceiro cartão amarelo, se tivesse fora para a gente conhecer, né? Pedir um autógrafo, né? Então a gente foi gostando disso aí. Então a gente vinha para Guaratuba, né? Eu estudava aqui, a gente morava aqui. Sempre primeiro estudo, né? O pai sempre falava, a mãe falava. Primeiro estudo, depois vocês vão. E tinha um monte de amigos aqui que a gente jogava aqui na escola de pesca, né? Daqueles que moravam para lá do Cubatão, né? Passando a Baía de Guaratuba, vinham também estudar aqui em Guaratuba e a gente fazia esse confronto, né? Então tinha o time deles, o nosso time, e nós começamos a jogar. E ali a gente via na televisão que tipo, isso eu também não consigo fazer, né? O cara cabeceou, eu vou tentar cabecear. Mas não adianta, você tem que trabalhar o fundamento, né? E a gente, fazia esses jogos entre amigos aqui. Nossa, se for falar quem jogava aqui, nós vamos ficar aqui até sábado, conversando, né? E tinha muita gente boa, muitos jogadores que podiam ter uma chance, mas era difícil ir lá no clube, né? Alguém que levasse. Na época não existia empresário, né? Então era, se visse você jogando, opa, leva lá para fazer um teste lá no clube e assim por diante, né? E eu comecei assim, daí quando eu terminei a 8ª série aqui, em 1977, aí fui para Curitiba fazer um curso para fazer para poder entrar no Cefet, né? Então estudei tudo, a primeira vez eu não passei, daí quando eu passei a segunda eu comecei a fazer telecomunicações e era assim a procura grande, né? Em termos do curso. E daí falei para o pai, né? Pai, já que estou estudando aqui tudo, será que não tem a oportunidade um dia de tentar fazer um teste em Curitiba? Não, vamos ver onde é que é para a gente poder te levar. E o pai foi lá no Curitiba. O Curitiba estava treinando no campo do Vasquinho, lá no Pilarzinho, né? No bairro do Pilarzinho. E fui um dia lá as avaliações eram na terça-feira e na quinta-feira. Aí eu fui com o pai a primeira vez e treinei tudo lá, né? Daí eles falaram pro pai, o Dirceu Krieger, né? Faleceu. O Krieger falou pro pai, seu Yurki, o Vavá pode vir quinta-feira? O pai, eu não falava nada, o pai que respondia, era meu empresário, né? Aí o pai falou, não, quinta-feira a gente tá aqui de novo. Chegava quinta-feira no horário e foi acumulando aquela bola de jogadores. Não tinha só 2 times, era muita gente. Então a avaliação você tinha que ver, né? A condição de cada um, para de repente, hoje você pode estar jogando bem, mas no próximo treino você nem pegou na bola. Então eu levei quase mais de 2 meses, sempre nessa avaliação, para poder passar e tentar jogar no Curitiba. Daí chegou uma certa época lá que nós já tinha dado já 3 meses. Então daí fomos relacionados e começamos a treinar contra o time principal nas categorias, né? Eu estava com 15 para 16, que ia treinar contra o 17. E ali começou devagarinho, infantil, depois juvenil, daí comecei a treinar um pouquinho com o profissional, quando faltava jogador, ou machucado, ou suspenso, né? E ali começou a dar a sequência de chegar a começar a jogar no profissional do Curitiba. E de repente, o Vavá é aquele que vai dar o autógrafo para aqueles que estão na bancada à espera que o Vavá saia para dar um autógrafo. Como é que é ver-se nessa perspectiva? O inverso, rever essa relação de que já passou por isso. O que é que você sente? Você está a sair do campo e tem um jovem que o tem como referência / ídolo a pedir-lhe um autógrafo. Que memórias vêm à cabeça? Como é que você se sente? Isso dá assim dá um valor bem grande, assim, sabe, cara? Porque às vezes você acha que eu joguei no Curitiba no profissional, eu joguei um pouquinho em 80, depois 81 comecei a ficar no banco, 82 joguei, 83 joguei, 84 e 85. 86, quando eu saí, eu fui para o Goiás. Então, olha, é gratificante você, de repente, você está andando assim,
vamos supor, eu estou indo para a praia aqui, né? Aí o cara passa de carro, buzina, daí, às vezes eu estou com a minha esposa, né? E falo, bom, acho que alguém buzinou, né? É o torcedor, eu não sei quem que é que eu não conheço, né? Ô, vovó, né? Tudo bem, tudo bem. Daí, estamos indo para a praia, oh, tá bom, conversamos. E às vezes eu gosto de pegar a bicicleta, passear um pouco aqui na praia também, né? E então é tão gratificante porque ainda lembro, sabe? Então, e graças a Deus ficamos assim, com uma marcação desse título aí que o Curitiba pode até ter a chance novamente, né? Mas vai ser uma briga muito boa, né? E só pelo fato também, às vezes eu encontro ex-jogadores também que jogaram no Atlético, jogaram no Colorado, a gente conversa, tem treinadores que eu peguei depois que saí do Curitiba. E assim, a gente tem histórias que se dessem, né, pra gente conseguir passar tudo isso, né? A gente seria assim uma vitória, né? E que a gente possa continuar com essas... tem uns amigos aqui, principalmente em Guaratuba, né? Tem o pessoal aqui, eu encontro alguns assim que torciam para o Curitiba e iam nos jogos da gente. Eu vou no jogo hoje, lógico, aproveito quando dá para ir. O pessoal vem e tem aqueles, os mais velhos, né? Pô, posso tirar uma foto? Não, vamos tirar. E tem gente que fica meio achando que a gente... Não isso aí é uma satisfação, né? Ainda mais, que nem eu falo, ainda mais sendo no Curitiba, né? Quando participei de 85, isso aí não tem dinheiro que pague para uma outra posição, né? Vamos então apanhar agora uma situação pontual. O Vavá marca o penalti, que de alguma forma põe em destaque nacional o campeonato, o Curitiba. Como é que é voltar à terra Guaratuba depois desse feito? Como é que foi? O filho da terra, à casa torna. Como é que Guaratuba recebeu o Vavá? Então, assim, como eu, 85, né, fiquei mais um pouquinho no Curitiba, e daí 86 eu participei, acho que se não me engano, de 1 ou 2 jogos e fui vendido para o Goiás. Então eu não tive assim, em 85, não deu para a gente chegar e eu fui no final, como o Campeonato Brasileiro terminou, 85 terminou no meio do ano, né? 84 terminou no final do ano, 85 terminou em julho. Nós conseguimos a vitória, né, nos pênaltis, no Maracanã, no maior do mundo, né? E viemos para Curitiba e já deu sequência para o campeonato estadual, campeonato paranaense. Daí então nós jogamos na quarta com o Bangu, fomos, graças a Deus, campeões. Domingo nós fomos jogar em Toledo. Então daí o Krieger foi nosso treinador. Ele foi um time misto para jogar. Jogamos contra o Toledo, se não me engano, empatamos 1-1, uma coisa assim. Acho que foi isso aí. Daí nós não tivemos aquela, fui campeão, vou para Guaratuba que vou festar lá. Nós daí jogamos domingo e foi fazendo o campeonato paranaense. Exato. E daí 86, isso em 85, né? Aí fomos também, daí o Atlético foi campeão paranaense e o Curitiba campeão brasileiro. Teve o jogo para entregar as faixas, né? O Atlético entregaria para o Curitiba campeão brasileiro e nós para o Atlético. Deu um bafafá lá, um gol que estava impedido, que o juiz deu o gol, daí voltou atrás, não deu. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já. Teve o jogo para entregar as faixas, né? O Atlético entregaria para o Curitiba campeão brasileiro e nós para o Atlético. Deu um bafafá lá, um gol que estava impedido, que o juiz deu o gol, daí voltou atrás, não deu, deu uma bagunça. Daí chegou o final do ano, deu para a gente vir para Guaratuba. Nossa, até um monte de amigos que vinham conversar né? E a felicidade de ter sido no maior do mundo, né? Então daí tinha cara que falava,
o Curitiba ganhou do Bangu, mas o Curitiba, Bangu não sei o que, daí eu falei assim, escuta, Curitiba ganhou do Bangu no maior do mundo, tinha mais de 100 mil, tinha mais quase 120 mil, né, a população do jogo, né. Aí o Atlético, depois de 5 ou 6 anos, uma coisa assim, era aquela rivalidade, né, o atleticano falava uma coisa, Curitiba, daí o Atlético, daí os caras vieram, os atleticanos, nós somos campeões, pois é, mas vocês foram campeão contra o Santo André, que tinha 3 mil pessoas assistindo o jogo. Entendi. Pois é, torcendo, né? E foi campeão, mas somos campeão brasileiro. Não, tudo bem, nós também fomos campeões do brasileiro, ganhamos do Bangu, mas o Bangu, na época teve a repescagem, eram 2 grupos, né? O Flamengo caiu para a repescagem, caiu, se eu não me engano, não sei o que mais caiu. Daí a repescagem foi o Bangu, daí foi jogar com o Brasil de Pelotas, que o Brasil de Pelotas tinha tirado o Flamengo na repescagem, para você ter uma ideia, o Brasil de Pelotas. Hoje o Brasil de Pelotas acho que não sei se está nem na Série C, né? Então fica essa coisa, né? Ganhou do Bangu, mas poxa, se o Bangu fosse campeão brasileiro, né? Agora o nosso time assim era uma união muito grande, sabe? E nós tínhamos um treinador sensacional, o seu Enio era o paizão. O seu Enio era o... A sequência da segunda parte da entrevista, geralmente, é um pouco, depois de conhecer o Vavá dessa forma, que é assim, o Vavá e o futebol é um só, não é? Filho de Guaratuba. Na segunda parte da entrevista, geralmente vou perguntar quem é o Vavá sem ser o campeão de 85. O Vavá, quem é o Vavá no dia-a-dia? Quem é o Vavá que dá uma forma, faz o churrasco, faz o café da manhã? Um comum mortal cruza-se com o Vavá, quando o reconhece, o que é que ele vai ler nos seus olhos? Olha, a minha referência, nossa, foi a bola. A bola? Então, por exemplo, aqui onde eu estudava em Guaratuba, no Gratolino de Freitas, eu, minhas irmãs, meus irmãos, todos nós estudamos ali. E antes de tudo isso, né, a mãe cobrava da gente o ensino, as provas, faltas, né? E nós não tinha condição assim de, eu vou jogar bola, não vou. Era acordar cedo para estudar. Se soubesse alguma coisa, uma indireta, alguma coisa que a gente tivesse feito errado, mas graças a Deus a gente não tinha isso aí, porque o respeito era muito grande. Começar já com medo da mãe, você já imaginou do pai, né? Então, e o pai tinha a banca de revistas, que é ali do lado da igreja, né? Na praça ali. O pai tinha a banca, e daí com 10, 11 anos eu comecei a vender jornal na rua. E não tinha ainda, era coxa branca. Isso aí não vou dizer que você era outro time, não. Era coxa branca porque o pai também não era fanático, mas ele era, quando o Curitiba ganhava, quase ninguém, né? Quando perdia, seu Godo, o nome do meu pai, né? João Godofredo, seu Godo, quanto é que foi ontem, não sei o quê, mas era tudo naquela, sabe? Exato. E eu jogava vôlei aqui em Guaratuba com o ginásio, quando estava no ginásio, jogava um basquete e mais assim, futebol de salão, eu comecei até um pouco treinando no gol, que eu já estava com 12, 13 anos, tinha uma estatura boa, tudo, só que não dava para jogar junto com os adultos, né, 18, 19 anos, que era chutão, os caras batiam forte, daí eu ficava pensando, eu não vou ficar no gol porque ficar levando bordoada aí, né? E daí eu comecei a jogar, né? Que nem eu falei, joguei aqui na escola de pesca. A gente jogava, tinha um campo na Pissarras também, que a gente tinha um time de amigos assim também, que às vezes fazia amistosos com eles, participava de campeonato, tinha uns torneios assim que eram 5 ou 6, era o suíço, que era 6 na linha no gol. Então jogávamos em 7, não tinha os 11. Os 11, quando a gente jogava aqui, a gente juntava 2, 3 turmas para poder ter os 11 mais uns 3, 4 para poder jogar também, né? Então não tinha essa vontade assim de,
quero ser jogador, tudo. E hoje, não sei, hoje mudou um pouco, né? A criança já vem assim, vem o cara dando um drible. Já vem ensinados. Pois é, acho que o pai já é fanático, o pai, né? E o meu pai sempre, nossa, gostava muito, tanto é que ele jogava, ele era goleiro, ele tinha perdido a perna direita, né? E daí quando fizeram para colocar uma perna mecânica, alguma coisa assim, ele não gostava porque machucava muito com ele, sabe? E daí, assim mesmo ele jogava no gol. Ele ficava com a perna esquerda e com a muleta. Então quando vinha a bola ele largava a muleta e todo mundo queria jogar contra o time de Guaratuba, porque tinha o pai que jogava de goleiro. Para finalizar então, se não te importas, as tuas redes sociais vão passar todas aqui em baixo, vai ter muita gente curiosa para falar contigo, tá? És a referência para muita gente, e esse ressurgimento, vai ser um ressurgimento do Vavá, não sejas tímido, que vão te incomodar novamente, tá? Vão passar aqui em baixo. Agora para finalizar, eu queria saber, toda essa história, Maracanã, uma referência, filho da terra de Guaratuba, o livro da tua vida, que título teria? Nossa, boa pergunta, viu? Olha, Numa frase. Foi numa situação, né, que a gente chegou. Nossa, isso aí acho que não. Até teve torcedores que falaram, né, se eu ia fazer o livro ou não, sabe? Poxa, eu não tinha uma referência assim, sabe? Eu queria se desse. O filho da terra? Pois é. Ou o filho da bola? Olha, poderia ser. O penalti, a penalidade, Também. o chute, o golo memorável, o golo da minha vida. Podia até ser o brasileiro de Guaratuba, né? O brasileiro de Guaratuba. Vavá, quero-te agradecer. Ora, Uvas e personalidades, está assim. Vejam a referência do Vavá, o histórico, uma referência, um legado, aquilo que o Coxa acho que está a precisar, né? De momento, mais um Vavá, que venha mais um Vavá, que o Coxa acho que está a precisar. Mas essa é uma referência, um legado, a história aqui de Uvas e Personalidades, com o privilégio de ter aquele campeão de 85-86 que deu aquele toque de chave que fez com que o Coxa fosse lá para cima. Vavá, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já já. Olá, tudo bem? Meu nome é Ayrton Rodrigues, eu estou aqui em Lisboa fazendo um projeto de palestras e quero agradecer a você que assiste o programa Uvas e Personalidades do meu amigo João Farrapa. Olha, a Praça do Comércio é a coisa mais linda, é um espetáculo. Estou aqui, ó, olha que bonito esse teatro. Dá uma mostrada para você aqui. Então, só lembrando você, assista o programa Uvas e Personalidades, que você não vai se arrepender, com dicas especiais, tá ok? Um abraço e até a próxima. Valeu! Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades. E hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e nomeadamente o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante.
Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos, que a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, e com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se possa passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através do Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta do Uvas e Personalidades, é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima! Então hoje vamos falar de freiras. Freiras e vinhos. Qual é a relação? Na atualidade, na abadia de Juque, em Provença, as freiras que lá habitam nesse convento têm já uma característica de vender vinhos rosés feitos com as uvas colhidas e produzidas dentro da propriedade da abadia. Um dos objetivos que elas tinham há 2 anos atrás, antes da pandemia, foi fazer um propósito e uma meta de venda de 9.000 unidades até 25 de abril de 2020. Só que, entretanto, surgiu a pandemia. E agora, como é que vamos ficar enclausuradas e vender? Reinventaram-se, ou seja, optaram pela venda online. Tal foi a revolução que fizeram nessa opção de venderem online, que nunca tinham feito, que chegaram a vender 16.000 unidades, mesmo antes da meta e prazo que elas tinham estipulado, que seria 26 de abril. Lá está, a reinvenção sacra das senhoras freiras da abadia de Juque, em Provença. A reinvenção sacra. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, do Uvas e Personalidades. Inscrevam-se, é gratuito. E como eu costumo dizer, cada garrafa uma história, mas sempre com aquele propósito de incentivo a novas ideias, sempre tomando a iniciativa e estruturas e premissas contemporâneas. Não percam então um próximo episódio.